Por mais que a gente já saiba do que aconteceu, né? Porque é um caso real, ele impressiona, ele te choca mesmo assim, sabe? Ao longo do filme a gente sente muita coisa e eu queria saber de vocês o que vocês acham e esperam que o público vai sentir com esse filme. A intenção desse filme é essa tensão o tempo inteiro, justamente porque é a parte da investigação, eles estão sendo encurralados ali, é a parte da ação, é a parte do pós-crime e a parte que todo mundo tem muita informação por conta de documentos que foram feitos pela imprensa, né? A gente estudou isso, a gente teve muitas imagens, muitas entrevistas da época, mas eu acho que o filme ele vem para impactar nesse lugar mesmo, sabe? De desconforto e por mais, pelo menos no meu ponto de vista, por mais que a gente já saiba do que aconteceu, né? Porque é um caso real, ele impressiona, ele te choca mesmo assim, sabe? A angústia de quem assiste vai muito porque tá acompanhando esse desmoronamento dos personagens. Você sabe que eles vão ser presos, porque isso é um fato histórico, mas o que acontece, como tá a mente dessas pessoas naquele momento, naquela história que está sendo contada, é o que vai se desvendando durante o filme, e eu acho que a angústia passa para quem tá assistindo mesmo. Curioso porque os policiais também estavam muito tensos, porque tinha muita pressão da mídia para que o caso fosse resolvido rápido. Era uma tensão que também do outro lado também existia, eu acho que também está presente no filme. Eu acho que esse tipo de tensão exige da gente um outro tônus, como ator mesmo, outro tom de cena, porque você tem que estar o tempo inteiro muito presente, com muita energia e com um ritmo muito acelerado interno. Principalmente na parte dos interrogatórios, assim. E ali, na condução, né, do interrogatório, eu não podia em nenhum momento deixar a energia cair, sabe, assim, porque senão a gente rompia esse estado de tensão. Então foi um processo muito exigente, né. Tem uma coisa dos policiais, em alguns momentos, começarem a se empolgar demais ali e falar coisas que não estavam no texto, improvisar demais. E os meninos estavam tão focados na coisa de como responder, e que em alguns momentos eles quebravam e tinham que, não, gente, vamos voltar para a gente tentar ter um controle disso um pouco, porque assim, por mais que tenha improvisação, que tinha improvisação, era um jogo, né? O jogo da polícia com eles, e até que ponto o policial ia falar uma coisa que ele não esperava e que aquilo mexia com ele. Então, a gente trabalhou muito na preparação isso. Um mistério para a polícia. O assassinato de um casal dentro de casa em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Esse filme de agora é bem diferente dos filmes de 2021, né? Eu queria saber no que vocês se basearam para fazer esse filme e se ele já estava planejado quando os filmes foram lançados lá em 2021. Ele não estava nos planos iniciais, a gente fez os dois, você sabe, aconteceu tudo o que aconteceu, sucesso, repercussão. Por que fazer um novo filme? O que contar de diferente, né? E aí foi todo um processo de desenvolvimento de achar essa história e ver que realmente tínhamos uma história interessante, um novo olhar, né? Filme que é uma investigação policial, é um thriller, é diferente daqueles dois primeiros que ali estavam quase num melodrama, num romance, enfim. Sim, a gente fez um filme realmente muito diferente, que ele funciona em separado, né, independente dos outros filmes, mas também acho que agora vai pintar uma experiência nova de assistir esse filme e depois voltar para assistir os outros dois, ou quem não viu nada, assistir esse, enfim, que funciona independente dos outros dois, né, mas que no final também é complementar. Né? Eu brinco que agora é muito fácil a gente falar, não, é claramente um filme que começa no crime e termina na confissão, né, na prisão. Mas a gente chegou a se questionar, será que a gente não vai mais adiante? Será que a gente coloca eles na prisão? Ou seja, a gente tinha total liberdade para pensar esse terceiro filme. E aí, sim, a chave foi quando a gente encontrou que a gente queria fazer um filme diferente dos anteriores. Então é muito bom ouvir que você achou diferente, porque a ideia era realmente ser muito diferente. Então o nome Confissão veio depois. Vocês não começaram com o nome Confissão e depois... Sim, e depois. Não. E aí é realmente uma caçada aos assassinos, vamos dizer, que é um tipo de filme policial clássico, né? Você tem Colecionador de Ossos, Seven, Silêncio dos Inocentes,
Todos esses filmes são thrillers investigativos de caçada ao assassino. E o nosso também é isso. Também tem essa estrutura. Então, eu acho que o público vai se surpreender muito descobrindo questões de bastidor e mesmo quem conhece muito o caso não sabe. E eu mesmo não sabia quando comecei a fazer. Graças a Deus, a Ilana é uma grande conhecedora do caso, então ela ia me contando e a gente ia pensando como colocar isso na história. Mas algumas situações, como por exemplo, a Suzane escolhendo a roupa para o enterro, a sensação da amiga ao chegar no quarto dos pais, todas essas coisas estão no inquérito. Ou seja, não são invenções, são coisas... Verdade, tá no depoimento dela. Eu acho que tinha uma preocupação também, porque para mim e para o Rafa, início a gente encontra uma grande parceria na Santa Rita, no Marcelo e no Maurício, que a violência não é um entretenimento em si. Né? O true crime não é feito para você usar a violência como entretenimento. A violência existe dentro do true crime. O entretenimento é uma forma de dar aprendizado e reflexão também. Isso é muito importante para nós, de não ser gratuito, de não ter uma cena lá gratuita para nada, só para manter o gênero ou para, enfim, como gancho ou como virada. Suzane, eu queria agora que você me contasse um pouco como foi seu dia ontem. Meu dia foi normal. Eu acho que deve ter sido alguém de dentro. Minha mãe tinha muito problema com empregada. Nunca para empregada lá em casa. Doutora, posso te perguntar uma coisa? Claro. Só pra me organizar, eu já posso vender os carros? Então, e como é que foi retornar para esses papéis depois da recepção do público em 2021? Isso influenciou aí em alguma coisa? Meu primeiro grande desafio era se eu iria conseguir retomar essa energia tão potente dos dois primeiros, não à toa teve o resultado que teve. Mas... Isso é ótimo você falar, porque eu acho que eu também passei por isso. E assim, eu acho que assim que a gente se encontra na preparação para o terceiro filme, a gente retoma no olhar. A conexão já da primeira preparação dos outros filmes já tinha sido muito intensa e a gente se reconecta de uma forma muito linda. Assim. Essa simbiose já faz parte desse movimento, porque é a mesma galera, né? A gente já tá com a mesma família já no terceiro filme. Então, naturalmente, a mesma relação que eu vejo esse filme é a relação de encontros de amigos meus que têm grandes amizades de quase 20, 30 anos, às vezes passo 2, 3 anos sem encontrar. Existe aquele estranhamento no primeiro encontro, mas assim, automaticamente isso é quebrado pela conexão, né? Porque, querendo ou não, a gente já sabe muitas coisas pessoais um do outro, pela vivência de entrega de personagens dentro do processo. Domina os personagens já, né? E aí a gente, nesse encontro, né, nessa preparação, no primeiro dia, a gente já começa a chorar. Aí vira uma loucura. Quando você olha os depoimentos, tá tudo tão certinho que parece que os dois combinaram. Tá tudo certo. Tem uma declaração, por favor, Suzane. Aí, quando a gente vai pros detalhes, é que você percebe a diferença. A cena final é muito impactante e eu imagino que pra vocês também tenha sido. Eu queria saber como é que foi aí o processo de filmagem dessas cenas, se tem alguma história pra contar desses bastidores. Muito difícil pra mim, eu digo que pra mim foi um dos momentos mais difíceis, talvez mais complexos em relação a um dia de filmagem, assim. Eu me lembro que a gente chegou, né, primeiro dia, a gente abriu câmera e a gente foi até o final, né, e foram todas essas cenas num dia só. E eu fui entrando em estado catártico, eu me lembro, cara, uma coisa muito pessoal, assim, eu tava com a Larissa Bracha, ela tava all time ali dentro, né, nossa preparadora tava do lado ali. E teve uma hora que eu não tinha mais o que dar. E a Larissa começou a entrar em desespero, falou assim, gente, só dá uma economizada porque o Alan já tá entrando em... Eu falei assim, cara, eu tô com medo, posso quebrar qualquer coisa aqui, né? E me deram liberdade, assim, você pode fazer o que você quiser. Só não quebre o vidro. Vale também uma curiosidade aqui, que a gente gravou em dias diferentes. Então, cada interrogatório... o do Alan, o meu foram em dias diferentes e o do Léo também. Então a gente não sabia o que o outro tinha feito. Então eu acho que isso também ajudou naquela tensão que serviu também para as nossas personagens. Tipo, o que os outros estão dizendo nas outras salas. Nesse momento, eu tô tendo uma catarse interna que é o maior dos desafios. É você manter essa intensidade, é você ter esse mesmo estado de espírito sem necessariamente colocar pra fora. E isso fala muito sobre as personalidades de cada irmão, né? Isso, independente da cena, você vê que o Christian era um cara mais expansivo e o Daniel, na nossa interpretação ali do filme, tinha essa coisa mais contida. E isso também tá muito presente no momento dos interrogatórios. Então, eu acho que esse foi um grande desafio, de manter essa energia, cada um na sua personalidade. Cenas da confissão que a gente fez, acho que
foram em 2 dias, que a gente filmou as salas paralelas, né? A gente queria ter essa sensação realmente que elas estavam acontecendo paralelamente. Então, assim, na vida real, eles começaram a dar depoimento num dia e passaram a noite e foram até o outro dia de manhã. Então, a gente tentou criar esse desconforto nos atores, sendo nos horários, sendo deixar eles esperando, alguma coisa que pudesse ajudar eles a trazerem essa angústia, essa coisa que irritação. A qualquer momento podia dar errado, sabe? Então, assim, não aconteceu nada sobrenatural. Não que eu me lembro. Nada a ver com isso, não, doutor. Eu sou a vítima nessa história. Eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir a verdade agora. Confessa.